mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida. Olá, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nesse dia de hoje. Nós estamos dando seguimento às mensagens que vêm sendo compartilhadas dia após dia para fortalecimento da fé de cada um dos irmãos e daqueles que nos ouvem. E hoje o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar uma pequena mensagem com os irmãos daquilo que o Senhor tem falado comigo também. E para isso eu gostaria de ler com os irmãos um versículo muito conhecido da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2. A Palavra de Deus diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, queridos, quando eu leio esse trecho da Palavra de Deus, eu paro para analisar o que nós temos vivido hoje no mundo, muito antes dessa epidemia, muito antes do que nós estamos vivendo neste momento de isolamento social, de preocupações, de ansiedades, mas aquilo que nós temos visto já há algum tempo decorrer no nosso mundo, da decadência moral, da mudança de valores, daquilo que nós temos observado que vai contra o que nós sempre vimos, ouvimos ou aprendemos. O que eu observo hoje que tem ocorrido um relativismo do certo e do errado na nossa geração. E a verdade, ela se tornou subjetiva. Cada um compreende a verdade conforme as suas necessidades, conforme o seu querer, conforme o seu entendimento. E não é isso que a Palavra de Deus nos orienta. O que eu quero falar para vocês um pouquinho é sobre o perigo do nada a ver, o perigo do que quem disse que não pode. Se te faz feliz, tudo bem. Se não faz mal a ninguém, tudo bem. E não é bem assim que as coisas funcionam. A Palavra de Deus, ela é uma verdade soberana e absoluta que nos direciona para o que é correto. E o que o apóstolo Paulo diz aqui é para nós não sermos conformados com este mundo. Não é apenas não aceitar tudo que o mundo tem nos dado. É não tomar a forma desse mundo. É não nos adequarmos a ele, é não vivermos conforme as regras que o mundo tem ditado. E como nós vivemos então? Nós vivemos baseados naquilo que a Palavra de Deus e que o Espírito Santo nos orienta. A partir do momento que nós começamos a relativizar o conceito de pecado, do que é certo e do que é errado, do que fazer e o que não fazer, nós começamos a proporcionar em nós um esfriamento espiritual, porque nós nos afastamos daquilo que a Palavra de Deus nos orienta. E o que nós necessitamos, queridos, é pedir do Senhor discernimento para que possamos nos posicionar de maneira correta frente àquilo que o mundo tem bombardeado na nossa casa, no nosso lar e na nossa mente. A Palavra de Deus, ela é muito clara. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, a Palavra de Deus nos fala porque nós somos chamados à liberdade, não useis a liberdade para dar lugar à carne. Nós somos livres, uma liberdade que o Senhor nos deu, mas essa liberdade ela tem que ser usada para aquilo que a Palavra de Deus nos orienta e não para darmos lugar às nossas vontades, aos nossos anseios. E nós vemos ainda o apóstolo Paulo falar no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Por isso nós precisamos pensar, amados, se convém ou não convém, se agrada ou desagrada a Deus. Não é simplesmente o que eu acho, o que eu quero. Eu não acho que isso é pecado, eu não acho que isso é errado. O nada a ver tem nos afastado do Senhor, tem nos distanciado da sua vontade e do seu querer.
aquilo que nós precisamos internalizar é que precisamos fazer, buscar, viver o que nos santifica. O apóstolo Pedro disse, no livro de 1 Pedro, em capítulo 1, versículo 15, que como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Na minha adolescência eu tive alguns conflitos pessoais sobre o certo e o errado, porque a minha geração já vinha vivendo questões que aos olhos nossos pareciam errados, mas aos olhos da humanidade, das pessoas em geral, não tinha problema. E um dia eu me confrontei sobre ou não é errado, eu devo ou não devo fazer isso, eu posso ou não posso querer isso. E eu peguei para minha vida uma premissa para eu poder tentar compreender isso. Primeiro, se desagrada aos meus pais, eu entendo como sendo errado, porque a Bíblia me ensinou a honrar meu pai e minha mãe, e se eu os desagrado, eu não estou os honrando. E segundo, eu faria isso, eu falaria isso, eu pensaria isso, se Jesus estivesse aqui na minha frente, olhando para mim. Eu sei que Ele está, mas eu digo fisicamente, se eu conseguisse ver a Cristo, eu faria isso, eu tomaria essa atitude ou essa decisão. E isso tem norteado a minha vida, queridos, com relação ao que é certo e o que é errado. Então, o meu conselho para você hoje é que você busque transformação para a sua vida e para este mundo baseado na palavra de Deus. Não se conforme, não se adeque, não tome a forma deste mundo, não viva conforme essa geração atual. Siga as palavras de Jesus, que diz: santifica-os na verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. Amém? Deus os abençoe. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo.